no livro de Daniel, no capítulo 2. Aqui nós vamos estudar um tema que é muito conhecido, especialmente entre os adventistas do sétimo dia, mas deveria ser por todas as pessoas, porque aqui Deus revela o seu controle sobre a história da humanidade, dos impérios e sobre o retorno de Jesus a essa terra. O livro de Daniel, ele foi escrito há cerca de 2.500 anos atrás. Imaginem só vocês. E aqui, no meio das suas histórias e profecias, nós nos deparamos no capítulo 2, talvez com o capítulo mais conhecido, a história mais conhecida do livro de Daniel. Aqui fala que era o segundo ano do reinado de Nabucodonosor e ele teve um sonho. E ele ficou muito perturbado por causa desse sonho e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei disse para eles, verso 3, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram então ao rei, em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize a nós o sonho, e nós daremos a interpretação. E respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se vocês não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, vocês vão ser despedaçados e as vossas casas serão feitas em montouro. Mas se vocês me declararem o sonho e a interpretação, vocês vão receber de mim dádivas, prêmios, grandes honras. Portanto, me declarem agora o sonho e qual é a interpretação. Mas uma segunda vez eles lhe disseram: ó rei, diga aos seus servos qual é o sonho e nós lhe daremos a interpretação. E o rei tornou a dizer: bem percebo que vocês querem ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse já está resolvido. Isto é, se vocês não me fizerem saber o sonho, uma sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que podeis lhes dar a interpretação. E eles respondem no verso 10, na presença do rei: não há mortal sobre a terra que possa revelar ao rei isso que tu exiges, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e não há ninguém que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei se irou, enfureceu-se e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e eles buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos também. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, que era o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e ele disse: por que é tão severo o mandado do rei? E Arioque explicou o caso a Daniel. E foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo que ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Vamos orar? Querido Deus, nós temos uma porção da Tua Palavra Sagrada e nós queremos entendê-la, aplicá-la e que ela possa nos comunicar vida, vigor espiritual, esperança. Nós a estudaremos sob a unção do Teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Vocês conhecem bem essa história. Daniel era muito jovem quando ele foi levado juntamente com seus amigos para a terra dos caldeus, Babilônia. E ali ele estaria distante da sua casa, da sua família, e ele estaria distante também da sua fé, porque Babilônia
era um país pagão que não temia o Deus verdadeiro. Ele não teve uma escolha de ir para lá, ele foi forçado a ir para ali juntamente com seus amigos. Mas vocês conhecem também a história e sabem que logo no primeiro capítulo, estes jovens que já foram escolhidos por serem rapazes destacados, inteligentes, de nobre aparência, eles ainda se demonstraram muito sábios, entendidos, com um vigor físico, mental e espiritual que chamou a atenção do rei. Dessa maneira, o rei então os traz para dentro da corte, e ele tinha até uma estratégia com isso, porque o seu objetivo era que esses jovens eles tivessem uma espécie de uma lavagem cerebral, de maneira que mais tarde, já absorvido uma cultura ali babilônica, eles pudessem voltar, não é mesmo, para a sua terra e pudessem ser representantes do rei, diminuindo a resistência e uma revolta, uma rebelião do povo para com a Babilônia, porque afinal seria Daniel e seus companheiros, compatriotas deles, mas poderiam fazer um elo ali entre o povo e entre o rei Nabucodonosor. Dado esse contexto, para que você se lembre dessa história, agora Daniel fazia parte de um grupo especial, mas o rei tem um sonho. Até hoje, Deus pode falar por intermédio de sonhos, embora este não seja o recurso mais usual que Deus hoje se utiliza. Porque no passado, especialmente nesses dias em que eles ainda não tinham a Bíblia, era mais difícil de conhecer a vontade de Deus. Eles não tinham uma palavra assim de Deus revelada tão claramente. Então Deus utilizava-se muitas vezes de sonhos, embora ele possa fazer isso, e esses sonhos eles podem vir da parte de Deus, especialmente se eles não vão contra aquilo que já está revelado na palavra de Deus. Eu já vi pessoas que elas falaram assim, olha, eu vi aqui na Bíblia que o que Deus manda é assim, mas eu sonhei que foi dessa maneira. E a pessoa então entendia que poderia confiar mais no sonho que ela teve do que naquilo que ela entendeu claramente estar na palavra de Deus. Então aí há um grande risco e há um grande perigo sim. Mas Deus pode usualmente falar através desse sonho. Mas era mais comum naquela época. Embora o rei não fosse alguém do povo de Deus, ainda assim, Deus que deu a ele aquele sonho. E naquela cultura, o sonho tinha algum valor, mas especialmente naquela noite, quando ele acorda depois daquele sonho, ele percebeu que aquele não era um sonho qualquer. Ele percebeu que ali havia uma mensagem importante que o intrigou, o deixou assim perplexo. Ele estava extremamente preocupado. E ele tentava agora lembrar do sonho, mas ele não conseguia lembrar de nenhum detalhe desse sonho. Mas algo lhe dizia, olha, este sonho é importante, você precisa se lembrar, há uma mensagem, um comunicado aí. E ele então mal espera chegar pela manhã, e ele manda trazer à sua presença ali os principais representantes entre os sábios, os encantadores, os magos, os feiticeiros, os caldeus ali. Eles tinham algumas crendices, Imagine, especialmente naquelas épocas, e alguns então se diziam muito entendidos, e eles eram acionados para aconselhar o rei. E o rei falou assim, bom, já que eles são tão entendidos assim, especialistas, sabem tudo, podem consultar os astros, eles podem consultar, alguns deles cortavam às vezes o fígado de um animal, e pelo contorno que tinha ali, eles diziam poder adivinhar o futuro. Outros jogavam um pouco de óleo numa bacia com água, e pelo formato que se desenhava ali, eles acreditavam estar recebendo uma mensagem que deveria ser comunicada. Olha como é que eram as coisas. E aí o rei pensou assim, que eles cortam os animais, que eles veem os contornos dos órgãos internos, que eles joguem óleo dentro dessa bacia com água, que eles consultem os astros que eles costumavam fazer, não importa, mas que eles me digam qual foi o sonho que eu tive. Vocês sabem que as pessoas normalmente elas têm um interesse muito grande pelo futuro. Mesmo hoje, se provado como foi, que a astrologia não tem valor nenhum, ainda hoje tem revistas, jornais, canais de
televisão e de rádio, que dão ali os signos, se você está sob a influência de que, não sei o que, não sei o que, então você vai acontecer isso aqui, você tem que fazer assim, assado. Quando você olha aí pela rua, você vê algumas vezes algumas pessoas oferecendo serviços de tarô, você vê ciganos que falam que podem ler as mãos para te dizer o que é o futuro. Há um certo interesse, um fascínio por conhecer o futuro. E isso daqui que Deus estava revelando era um direcionamento futuro. O rei ainda não sabia, mas ele sabia que havia algo importante ali. E quando aqueles homens são trazidos ali, ele não quer perder tempo, e ele diz assim: olha, eu tive um sonho, e eu preciso saber a interpretação desse sonho. E eu quero que vocês relatem para mim esse sonho e me deem também a interpretação. E aí eles pegaram e disseram assim: ó rei, tranquilo, fala para nós qual é o sonho, e a gente vai dar a interpretação para o senhor. Só que aí tinha um problema. O rei falou assim: eu não me lembro do sonho. E aí eles ficaram um pouco preocupados. Talvez o rei estivesse apenas fazendo uma pressão, e eles dizem assim: mas se o senhor não contar para nós qual foi o sonho, como é que nós vamos dizer com a interpretação? E eu fico imaginando, o rei estava tão irado, ele falou: mas vocês não são sábios? Vocês não são capazes de descobrir até o futuro? Como é que eu vou acreditar que vocês conhecem o futuro se vocês não conhecem o passado, que é muito mais fácil? Se vocês são tão bons assim em descobrir o futuro, então me revela o passado, o que eu sonhei. Se vocês forem capazes de me falar algo do passado, pode ser que eu creia naquilo que vocês vão me revelar a respeito do futuro. Mas eles não tinham o que dizer, eles não tinham ideia, eles não tinham noção do que havia se passado. E eles tentam de novo falar com o rei: olha, isso que o senhor está exigindo, não há um mortal, não há humano que possa saber. E eles estavam certos. O futuro nós não conhecemos, somente Deus o conhece. Qualquer um que se coloque a dizer que vai acontecer isso e aquilo, e joga tarô, e búzios, e carta, e lemão, e não sei mais o que, e consultoró, isso é tudo coisa diabólica. O futuro pertence a Deus, só Ele sabe todas as coisas. Ninguém tem controle sobre o futuro. E eles dizem: ó rei, nenhum mortal é capaz de dizer isso daí. E o rei então fala assim: olha, se vocês estão aqui recebendo um dinheiro, vocês recebem, comem da minha mesa, e vocês não têm outro trabalho, e quando eu preciso, vocês não me servem, vocês vão ser tudo mortos, a casa de vocês vai ser destruída, saiam da minha presença. E ele fez ali um decreto. Por alguma razão, Daniel e seus companheiros estavam entre os sábios, mas eles não estavam nessa conversa com o rei. E de repente, imagine o rebuliço que aquilo deu, e todo mundo tomou conhecimento daquele decreto, aquilo percorreu a cidade, estavam todos assim desesperados, várias famílias seriam arruinadas, casas destruídas. Aí alguém chega então para Daniel e avisa para Daniel o que estava acontecendo, porque Daniel percebeu que havia algo estranho, as pessoas estavam com medo, nervosas, estavam... E aí eles falam para Daniel o que estava acontecendo, e Daniel fica perplexo, porque de alguma maneira ele também estava incluso naquilo, mas ele sentiu não só por si, pelos seus amigos, mas também por aqueles homens inocentes que de fato não poderiam conhecer a respeito daquilo. E eu gosto da maneira como a Bíblia diz que Daniel, então, ele fala avisada e prudentemente ao chefe da guarda. Veja, a Bíblia fala que a palavra branda, ela desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. E Daniel, então, mesmo num momento de tensão, de estresse, ele vai de uma maneira bem tranquila, prudente, pausadamente, ele conversa com o chefe, pedindo que lhe coloque em contato com o rei, para entender aquele assunto e para poder oferecer, então, alguma ajuda. E aí Daniel fala para os seus amigos, os seus 3 amigos que haviam saído com ele lá de Jerusalém, e pede para que eles orem a Deus, para que eles possam ter uma resposta do Senhor. Olha só, aqueles homens não tinham a quem recorrer, mas Daniel e seus amigos podiam recorrer ao Senhor. E eles vão, quando todos estão chorando, desesperados, com medo de morrer, Daniel e os seus amigos estão orando, pedindo a Deus que lhe dê uma saída para aquele problema.
E quando Daniel vai para a cama, a Bíblia diz que então Deus lhe dá uma visão, e naquela visão ele enxerga exatamente aquilo que o rei havia sonhado. Então, ele é colocado diante do rei, e o rei está ali desejoso, né, de saber o que era, porque ele nem se lembrava de fato do sonho. E aí eu acho interessante porque Daniel, ele responde para o rei o seguinte, no verso 28 diz assim, olha, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, e ele fez saber os seus segredos ao rei Nabucodonosor. Ele não chamou a atenção para si, ó rei, esses homens aí não sabem de nada, fala que são sábios, mas não sabem de nada, mas eu sou o mais sábio realmente, porque eu sei, ele podia chamar para si ali a glória, mas ele foi humilde e falou assim, há um Deus do céu, ele sabe todas as coisas, e ele me revelou. Daniel, ele exaltou o nome de Deus, ele aproveitou para testemunhar diante da corte babilônica, onde estava o rei e todo o seu staff, o poder do Deus poderoso. Tem um Deus. Os deuses aqui de Babilônia não são capazes de lhe socorrer, mas o Deus do céu é capaz. E eu vou te falar aquilo que o Senhor sonhou, o seu sonho, as visões da tua cabeça. E ele relatou qual era o sonho. E o rei ficava assim, ouvindo, assustadoramente, né, a Daniel relatando os detalhes do sonho. O senhor estava dormindo, quando subiu uma grande estátua que foi erigida, e essa estátua ela era composta de diversos materiais. A cabeça dessa estátua, ela era de ouro, a parte do peito era de prata, já o ventre, o tronco, era de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em partes de ferro e em partes de barro. E quando o senhor olhava para essa estátua, o senhor viu um momento em que uma pedra enorme, ela foi lançada sem auxílio de mãos, e ela se projetou em direção à estátua, atingindo onde? Lá nos pés, em partes de ferro e em partes de barro. E ela esmiuçou e destruiu toda essa estátua. Ó rei, o que Deus está aí lhe dizendo? É uma sucessão de reinos, começando pelo Senhor. O Senhor é a cabeça de ouro. O Senhor representa a Babilônia. A partir de agora, Deus está dando para os próximos séculos o que vai acontecer na história deste mundo e os poderes que vão suceder ao seu império. E aí, mais à frente, Daniel chega a mencionar o nome desses impérios. A Babilônia, a Medo-Pérsia, ele vai citando isso daí. E interessante que o rei ouve aquilo ali e ele se surpreende porque era exatamente o que ele havia sonhado. A profecia, ela não é vaga, ela é histórica, progressiva, assertiva, detalhista. Muitos hoje tentam reinterpretar essa profecia como se fosse algo apenas do passado, algo totalmente simbólico, ou algo que seja lá do futuro, mas a visão historicista, ela coloca esse recorte dentro da história e isso se encaixa perfeitamente com as próprias palavras de Daniel. Os reinos, eles vão seguir exatamente a ordem que Daniel havia mencionado, e as enciclopédias, elas relatam isso, os livros de histórias também vão relatar isso de acordo com o que a Bíblia aqui havia mencionado. Sabe, quando o rei ouve aquela história, ele se impressiona, porque era exatamente este o sonho que ele havia tido. Ele sabe que havia ali um espírito especial, e ele louva o Deus de Daniel por conta disso. Acontece que, passada a impressão, ele toma uma decisão em que ele diz assim, então esse sonho dizia que eu vou passar, que vai vir um outro reino depois de mim? Era essa a história. Alguns pensam que o mundo vai melhorar com o passar do tempo e que aí o reino de Deus vai ser estabelecido. Não vai. A sequência dos metais vai caindo de valor. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, até se tornar efêmera, com ferro e barro, instável. Isso mostra que o mundo não está evoluindo, pelo contrário, ele está degredindo, ele está caminhando para um fim definido. Mas quando
Daniel menciona isso para o rei, ele não tem interesse de que as coisas aconteçam, ele não quer perder o poder. E tanto é que ele manda construir uma estátua igual àquela que ele havia sonhado, só que ao invés de ser feita da maneira como havia sido sonhado, ele manda fazer toda de quê? De ouro. Porque ele queria dizer assim, não, meu reino não vai passar. Eu sou do começo até o fim, pobre ser mortal. Está 2.500 anos sepultado no pó da terra, mas ele pensava que o seu reino não passaria, o seu orgulho, não é mesmo, simbolizado pelo ouro. Ele achava ter o controle da história, que ele tinha o controle de tudo, mas é Deus que controla o mundo. Se Deus guiou impérios, ele pode guiar a sua vida. Não construa sua vida em reinos humanos, não coloque a sua força na sua carreira, no dinheiro, no status, no poder. Tudo isso faz parte da estátua, mas ela será destruída ao final. Escolha fazer parte do reino de Deus, porque a pedra não destrói apenas sistemas, ela redefine os destinos, especialmente para a perdição e para a salvação. Sabe, queridos, Babilônia, representada pela cabeça, passou. Os medo-persas vieram e esse reino passou, simbolizado aqui pelo peito de prata. Depois vieram os gregos, Alexandre o Grande, e eles dominaram o mundo conforme Daniel havia profetizado. Mas o reino de Alexandre o Grande também passou e veio agora o Império Romano, simbolizado pelas pernas de ferro. Mas este império também passou. E depois do colapso desse Império Romano, ele se subdividiu em vários pequenos poderes. Assim como os pés da estátua tinham 10 dedos, 10 principais povos surgiram. Eles eram parentes entre si, mas eles nunca mais se uniriam para formar um único poder, como Roma havia sido o último na sequência daquele império. Quando nós olhamos para este sonho do rei, a gente vê que a pedra vem e ela vai alcançar aonde? Não é a cabeça, não é o peito, não é o tronco, não são as pernas, ela atinge diretamente o quê? Os pés, porque ali está a história do mundo. E os pés é o momento em que o Império Romano ele se divide e dá surgimento à Europa. Os principais reinos ali, Alemanha, Itália, Portugal e tudo mais, eles são um esfarelamento do Império Romano, que não conseguiu se sustentar. E ele então se subdivide. Eles tentaram por várias vezes. Napoleão Bonaparte foi um que tentou novamente recuperar o poder e o domínio mundial, mas a Bíblia diz que eles jamais conseguiriam fazer isso novamente. O único império que seria agora estabelecido seria o império de Cristo, simbolizado por aquela pedra que é lançada. Aquela pedra representa a volta de Jesus nos instantes finais da história deste mundo, nos pés daquela estátua. E quando nós olhamos para aquela estátua, a gente vê que Babilônia já passou, Medo-Pérsia já passou, Grécia já passou, o Império Romano já passou, e nós temos vivido por alguns séculos nos momentos finais da história deste mundo. Por quê? Nós estamos nos pés de barro e de ferro, e a única coisa que falta para este sonho que o rei havia recebido seja concretizado é a pedra voltando, que significa a volta de Cristo Jesus. Jesus tem o controle da história. A estátua impressiona, mas é a pedra quem vence. O homem pode construir impérios, mas é Deus quem controla a história. E quando nós achamos que temos o controle em nossas mãos, Deus nos revela quem é que tem o controle de todo o mundo e de todo o universo também. Essa história nos mostra que Daniel não apenas interpretou o sonho, ele viveu fiel em meio àquele sistema, ele exaltou o nome de Deus, ele foi fiel em revelar, ainda que fosse uma mensagem dura para o rei ouvir, dizendo que o reino dele chegaria ao fim. Daniel, ele cumpriu com aquilo que dele era esperado. Os reinos deste mundo versus o reino eterno de Deus. Qual é o reino que encanta o seu coração?
Onde está fincado os seus olhos? Para onde você tem olhado? A pedra já foi lançada, a história já está decidida. Um novo império será estabelecido, ele nunca mais terá fim. A única dúvida é de que lado você vai estar. Nós não sabemos exatamente o momento em que essa pedra vai alcançar o pé dessa estátua, mas nós sabemos que isso não está muito longe de acontecer. Essa história nos revela a promessa maior que Jesus tem feito, de que ele vai voltar a este mundo, que ele tem controle sobre o mundo, que mesmo que as coisas pareçam estar numa ebulição política, econômica, moral, religiosa, nada foge do controle de Deus. Ele tem o mundo nas suas mãos e ele agirá na plenitude do tempo para voltar novamente a esta terra. É isso que nos mostra a profecia do capítulo de Daniel 2, que ele revelou ali para o rei Nabucodonosor. Veja, nós estamos falando de centenas de anos, desde que Daniel ele recebeu essa visão há 2.500 anos atrás. A história seguiu, como se fosse um GPS, exatamente aquilo que Deus havia revelado para Daniel. Tudo aconteceu exatamente dessa forma. Até os nomes dos reinos foram dados com centenas de anos de antecedência. E tudo aconteceu conforme a profecia. A única coisa que falta acontecer? Jesus voltar. Estamos nós preparados? Estamos nós vivendo como Daniel, enfrentando o sistema, exaltando o nome de Cristo, sendo fiel a Ele em todos os momentos? Que Deus nos abençoe, que essa história possa nos fazer confiar ainda mais no controle de Deus e que possamos colocar a nossa vida nas mãos dEle, porque Ele dirige o curso da história e Ele quer dirigir o curso de sua vida também. Que Deus nos abençoe.